E aqui agora temos uma pergunta. A pessoa está citando um trecho do Evangelho de Mateus. E ali, Cristo diz o seguinte: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Então, os seres humanos acham que a paz é a continuação da vida deles, assim como eles levam. De forma que qualquer energia que venha trazer uma mudança, isto significa para a humanidade comum não ter paz, porque as coisas vão mudar. Ela quer saber também, vim trazer a espada. Então, a espada significa um corte salutar na linguagem simbólica. Então, trazer uma espada é cortar uma coisa que não está bem, ou cortar uma coisa que está fora da lei. Nós sabemos, não, que esses livros antigos, e principalmente os evangelhos, são escritos numa linguagem simbólica. Então teríamos mesmo que olhar sob outros olhos. Nós constatamos que até o início do século XX, todas as forças se chocavam no planeta e principalmente aqui na América. E só no princípio do século XX é que começou a se concentrar atividades mais organizadas e tranquilas e contínuas a respeito do esclarecimento às almas e pela educação do espírito. Antes do início do século XX, isto não existia, principalmente aqui nestas terras que estavam sendo colonizadas há já 500 anos. E agora, no século XXI, a Mãe Universal assumiu um trabalho em toda a América, contando com o devocionalismo já existente no Brasil. Mas a situação é muito grave ainda, porque, embora a partir do século XX isto tudo tomou ares mais organizados, agora com a presença mais marcante e mais evidente da Mãe Universal, essa situação muito grave de milhões de almas tende a mudar. Existem milhões de almas aprisionadas no plano astral, no baixo plano astral. Almas que estavam encarnadas nesses 5 séculos de verdadeiros desastres. A história, essa história oficial, não conta mais que uma mínima parte do que se deu. Esses 500 anos foram de verdadeiros desastres espirituais, principalmente por causa do desrespeito e por causa da desumanidade com que se tratou os povos indígenas e como se tratou os povos africanos que foram trazidos e escravizados. E além de tantos outros que eram inocentes e que participaram desse massacre. Então, Maria, Mãe Universal está se intitulando Maria, atualmente para nós. Então Maria está se anunciando para um trabalho específico na América e principalmente no Brasil. No Brasil, onde ela conta com muitos devotos. Então, ela não se refere a esse lado desastroso da história do Brasil, 500 anos de desastres, e da América, porque ela não coloca ênfase nisso.
ela está construindo e está conseguindo um reequilíbrio de todas essas situações. Mesmo porque há muitas almas que participaram desses desastres nesses 500 anos e que hoje estão encarnadas, de forma que elas mesmas vão poder, com a sua transformação e vão poder, com a sua mudança, com as transmutações dos seus corpos, vão poder equilibrar parte destas coisas. Então Maria está trabalhando com o presente e não está se referindo a esses fatos. Mas nós que somos os convidados a orar pela situação do planeta e a orar pela situação deste país, ao qual ela tem se referido diretamente, como se referiu nesta última aparição em Brasília, que foi uma das mais fortes e uma das mais importantes de todas as que houve, onde emerge a necessidade de oração pela corrupção oficialmente instalada. Então, é preciso mesmo uma rede de orações muito específica para equilibrar isto tudo. Mesmo porque este país, segundo algumas profecias, inclusive profecias de Dom Bosco, que são muito conhecidas, este país é destinado a ser algo diferente daquilo que existe hoje. Portanto, as pessoas que compõem este país deveriam assumir esse trabalho de oração de forma especial, porque as profecias podem se cumprir, mas a humanidade também pode dar condições para que elas não se cumpram. De forma que o fato de haver profecias a respeito do Brasil e do papel do Brasil no mundo novo e na nova raça, isto não quer dizer que não se ore para que isto se mantenha, para que essas profecias se mantenham. E quem acompanha a crônica deste país sabe o nível de corrupção que está instalado. Então agora nós podemos orar com muito mais razão, porque vocês, depois, quando virem as transmissões das aparições de Brasília, que serão também mais difundidas, vocês verão que a necessidade é muito maior do que se imagina. Hoje, como nós estamos num dia de vigília, num dia de silêncio, não? Vamos relembrar alguns pontos desta vigília de oração que houve em Brasília, que, como se disse, foi muito especial. E como essas transmissões e essas canalizações são muito profundas e tem muitas coisas nas entrelinhas e no lado oculto das palavras, então vamos voltar a algumas frases e a alguns pontos para que a gente se fortaleça um pouco nesse espírito de oração. E vamos relembrar alguns pontos que nos parecem essenciais da vigília de oração de 24 de novembro em Brasília. São palavras da Mãe Universal, a vidente Irmã Lucia. Esta mensagem diz algo muito importante que nós deveríamos deixar muito marcado na nossa consciência. Porque essa mensagem revela que não nos são reveladas novas coisas, além daquelas que já estão reveladas, porque nós ainda não cumprimos os 10 mandamentos básicos.
Então, aqueles mandamentos que foram anunciados há milhares de anos, até hoje não são vividos, como vocês sabem. E pela falta da vivência desses mandamentos, os mandamentos são regras, regras espirituais, naquele caso, regras mínimas, regras básicas, regras simples. Nenhum deles fala de regras transcendentais, de coisas transcendentais. Fala de coisas simples, de não matar, não furtar, de honrar pai e mãe, essas coisas bem simples, que são coisas básicas e que não se consegue cumprir. Então, por essas leis não estarem sendo vividas, é impossível que novas coisas sejam reveladas. Então, nós teríamos a conhecer ainda, nos ser reveladas, muitas coisas para o nosso progresso, para a nossa evolução, não só para a nossa evolução humana, mas também para a nossa evolução espiritual, a nossa evolução como alma ou como mônada. E tudo isso não está podendo ser transmitido, com base nesta transmissão do dia 24 de novembro, porque nós ainda não vivemos aquilo que é básico, aquilo que é fundamental. Então, ela diz aqui: descubram sob o meu manto os mistérios que guarda o universo. Mistérios são as coisas que a gente não conhece, são chamadas de mistérios, as coisas que a gente não conhece. Então, esses mistérios estão sob o manto de Maria, isto é, ela tem todos esses mistérios a ser revelados, mas não pode revelar porque nós não cumprimos coisas anteriores que já deviam ter sido cumpridas. Então ela diz que mantém sob o meu manto os mistérios e vocês os descubram. Isto é, o fato da humanidade não responder e o fato dessas leis não serem cumpridas não quer dizer que se alguns de nós, se chegarem aos dedos de uma mão, podem descobrir esses mistérios sob o manto dela. Se nós tivermos condições de levantar este manto e de ler ali dentro, então eles estão disponíveis. Ela diz: descubram sob meu manto os mistérios que guarda o universo, para que chegada a hora o Senhor possa lhes revelar ainda mais segredos que estão guardados no infinito. Segredos guardados no infinito são aquelas coisas que dizem respeito à nossa vida futura, à nossa vida evolutiva, que é infinita, e que é uma evolução infinita. E por isso esses mistérios estão guardados no infinito. E cabe a nós descobrirmos isto. E esses mistérios vão sendo descobertos, vão sendo conhecidos, à medida que a nossa consciência vai aplicando aquelas leis que ela já conheceu, aquelas leis que já lhes foram reveladas. E ela diz: despertem suas almas através do amor que hoje Deus lhes oferece. O amor não é nosso. O amor, como já sabemos, vem de Deus, não é? Deus é que é amor. E esse amor de Deus nos é dado. E então aqui ela diz: despertem suas almas através do amor que hoje Deus lhes oferece. Esse amor está sempre disponível. E este amor de Deus é muito importante porque ele alimenta as almas. As almas vivem do amor de Deus. Este amor que na Terra não existe. Este amor que vem desses níveis muito elevados de consciência, da consciência divina. Então aqui, veja, despertem suas almas através do amor que Deus lhes oferece. É tempo de abrirem o coração para a existência imaterial e de podermos viver sobre a Terra
as infinitas possibilidades que guardam como criação perfeita de Deus. Então, está nos convidando a olharmos para aquilo que não se vê, olharmos para aquilo que é imaterial. Nós estamos falando no início, pela história deste país, pela nossa história, nesses 500 anos, vocês ali veem tudo que não se deve fazer, tudo. Aquilo é uma cartilha de todo o mal que se pode fazer, a história desses 500 anos. E isto é o contrário do que deveria acontecer, porque nós deveríamos estar buscando, deveríamos estar interessados, deveríamos estar alinhados, não com aquilo que é material, não só com aquilo que é visível, que é concreto, que é vital, mas devíamos estar conectados principalmente e essencialmente com aquilo que é imaterial, que é imaterial. E aqui nós teríamos que ver um pouquinho, não sei se hoje ou numa outra oportunidade, porque é um assunto muito importante para nós neste momento, diante desta comunicação, um pouco a respeito dos sacramentos, de forma geral. Vemos o que é um sacramento e o que é o sacramento da Eucaristia, que todos nós praticamos, mas não sei se estamos realmente bem conectados com este sacramento. Então teríamos que estudar como complemento ao estudo de hoje. Aqui então ela diz que é tempo de abrirem o coração para a existência imaterial. Nós devemos estar muito interessados a esta altura da nossa evolução, muito interessados à vida e à existência da nossa mônada, do nosso espírito. É lá a existência imaterial. Então deveríamos estar voltados para esse espírito, sem esquecer esta mônada o tempo todo, para irmos construindo esse contato por aquilo que nos diz respeito. E se nós então estamos focalizando não só a vida terrestre, como fazemos, não só esta vida material, mas se nós estamos predominantemente voltados para o que é imaterial, para o que é a contraparte superior disto aqui, então aqui nós teríamos então um início de alinhamento, teríamos então um início de contato com estas coisas verdadeiras que estamos necessitando. Isto para alimento das nossas almas, porque se esse nosso espírito não é considerado a nossa meta, esta alma que está entre o espírito e esta nossa vida humana, esta alma não tem com que se alimentar, porque a alma não se alimenta de coisas daqui da terra. A alma se alimenta de coisas do espírito, a alma se alimenta de coisas do mundo superior. E se nós não levamos em consideração a vida deste espírito, a alma fica aí no meio, sem ter uma orientação. Porque não somos nós que damos orientação para a nossa alma. O nosso espírito é que dá orientação para a alma. A alma busca orientação no espírito e depois, se ela já tem orientação do espírito, ela passa orientação para nós. De forma que nós estamos precisando muito de orientação, estamos precisando muito de uma renovação ou de uma conversão também, como diz Maria em certas comunicações. Então, hoje nós precisamos muito de amor, que cada um encontrará no próprio interior amor que foi depositado por Deus, no nosso próprio interior, na origem de sua criação. Quando nós surgimos, a criação colocou dentro do nosso coração o amor. Veio de lá, colocou aqui. E nós vivemos sem nos darmos conta disso. Nós vivemos levados por forças que são forças contrárias a esse processo.
são forças contrárias ao processo espiritual ou ao processo evolutivo que nós estamos para fazer. Ela diz: hoje chegou a hora de vir à luz este amor. Se nós não descobrirmos este amor dentro de nós, se nós não nos voltarmos para o Espírito e não pedirmos que este amor seja revelado para nós, nós daqui a pouco vamos estar como que sem ar para respirar, daqui a pouco. E como vamos estar numa situação externa, numa situação planetária, que corresponde a esta falta de espírito, então nós vamos estar diante destas lacunas todas, diante dessas carências todas, não? De ar, de água, de terra boa, de alimentos, diante de tudo isto, de uma maneira bastante crítica. Porque esta falta aqui corresponde a uma falta de espírito que nós não estamos buscando lá nos planos superiores. Para nós termos uma ideia, o espírito é muito mais potente de tudo aquilo que está abaixo dele. De forma que esta Mãe Universal fica sem poder ter toda a ação que ela poderia ter neste momento para suprir a humanidade, porque esta humanidade não está em contato com o Espírito. Esta humanidade não constrói a ponte. E ela é desse outro lado da ponte, embora seja onipresente. Mas, como representante de uma ordem universal, ela não pode contrariar esta ordem naquilo que nós precisamos fazer, naquilo que cabe a nós fazer. Então cabe a nós buscar esse espírito, cabe a nós fazer este contato. E feito este contato, nós estaremos face a face com aquilo que é todo o trabalho dela. E ela então não precisaria estar falando conosco de coisas mínimas, de coisas básicas, mas podia já estar falando conosco a respeito de princípios espirituais superiores, a respeito de coisas do infinito. O infinito no qual ela é rainha, para usar um termo que a gente possa compreender, não? O infinito do qual ela é rainha. E tudo isso está disponível. E esta mãe que às vezes aparece chorando por não poder fazer mais do que se apresentar e dizer certas coisas tão básicas que a gente já devia estar vivendo desde a época dos 10 mandamentos. Aqui diz: venho neste último tempo convidar toda a humanidade a um novo despertar, porque o despertar antigo houve em pequena proporção. Então ela vem como se nada tivesse acontecido e vem nos convidar para um novo despertar. Vem nos convidar, vem nos trazer um novo impulso que ela chama de um novo despertar. Porque se o despertar anterior era um despertar para a alma, e que parece que não houve na grande maioria, o novo despertar é o despertar para o espírito, é o despertar para a mônada. Porque a mônada é que é imperecível. A mônada é que é o nosso núcleo eterno e estável. Então, este novo despertar, ela vem trazer neste último tempo um despertar para uma vida divina e universal. A gente ouve falar em vida divina, ouve falar em vida universal e não sabe bem o que é isto. Bem, aqui nós estamos numa vida de terceira dimensão. A vida divina e a vida universal começa na quinta, na sexta e na sétima dimensão. E nós vivemos na terceira, limitados na terceira. Então é como se tivéssemos que dar alguns passos internos mais profundos, e para isso já fomos muito instruídos, não? Já fomos muito instruídos, já fomos convidados a ser mais silenciosos,
porque sem o silêncio não se ouve certas coisas internamente. Enquanto nós estamos com os ouvidos externos repletos de coisas deste mundo, de vozes deste mundo, nós não temos condições de ouvir aquelas vozes internas, não temos condições de ouvir essas instruções que ela gostaria de nos dar, que ela tem para nos dar. Mas que aí nós precisaríamos estar um pouco mais abertos com os ouvidos internos e não estarmos ocupados 24 horas com os nossos ouvidos externos para aquilo que talvez nem diga mais respeito ao nosso ponto evolutivo. Então aqui diz: venho neste último tempo convidar toda a humanidade a um novo despertar. Um despertar para uma vida divina e universal. E para isso é necessário que a valentia de seus espíritos se manifeste em suas vidas e que suas almas tomem a decisão de abandonar definitivamente as ilusões do mundo para aferrarem-se eternamente às graças divinas e à sua infinita glória. Então vocês veem que isto aqui é uma mudança de posição total. É um giro completo para um outro lado de coisas. Eu vou reler porque essas são palavras muito exatas cientificamente. É necessário que a valentia de seus espíritos se manifeste em suas vidas e que suas almas tomem a decisão de abandonar definitivamente as ilusões do mundo para aferrarem-se eternamente às graças divinas e à sua infinita glória. Ela diz que são tempos de fazer nascer a paz nos corações. Então, estamos falando no início, não nesses 500 anos de história do Brasil, que foram 500 anos de desordem, de luta, de coisas desordenadas, de falta de paz. E todos aqueles que vieram, todos aqueles mensageiros que vieram para transformar isto, não tiveram muito sucesso. E alguns voltaram, não é? E alguns já seguiram seu rumo. E nós estamos aqui sempre no mesmo ponto, de um certo ponto de vista. De um ponto de vista universal. São tempos de fazer nascer a paz nos corações. Nós teríamos que refletir sobre o que quer dizer paz no coração. Paz no coração é o oposto de ansiedade, é o oposto de preocupação, é o oposto de ambição, é o oposto de autorrealização, é o oposto de tudo isso, a paz no coração. Porque o coração não tem nenhuma ideia, nenhuma vontade de autorrealização. O coração já é uma coisa que precisa poder viver. Já é uma coisa, o coração não tem que realizar nada. Já está realizado dentro dele. O que ele precisa é ter abertura, que nós o deixemos emergir. Veja que é simples. Não está nos ensinando nem pedindo para fazer nada, a não ser pedindo que a gente deixe o nosso coração ser. Mas para isso a gente precisa silenciar, para com todos os nossos desejos, para qualquer movimento nosso, que não seja estritamente necessário, porque senão este coração continua lá encapsulado, continua lá trancado. São tempos de fazer nascer a paz nos corações, tempos de dissolver os conflitos que os impedem de amadurecer a consciência, tempos de permitir que o Espírito os impulsione a uma nova etapa de crescimento, a uma nova etapa de crescimento. E essa nova etapa de crescimento seria dentro de leis do infinito, seria dentro de leis que nós não sabemos nem que existem, imagine. Não temam se aproximar de meu coração, pois não há prazer do mundo
que vença a graça que deposito em seus corações. Bem, nós conhecemos o amor humano, e nem sei como chamam isso de amor, mas conhecemos o amor humano. E temos medo que esse amor divino, tememos, isso diz ela, hein? Tememos que esse amor divino nos tire alguma coisa. Porque nós estamos tão calcificados pelo amor humano que não temos abertura para um outro tipo de amor. Não temos segurança em nos abrir para um outro tipo de amor, para um amor universal, para um amor que não é esse que a gente conhece aqui na Terra e entre nós. Pois não há prazer do mundo que vença a graça que deposito em seus corações. Não há nada neste mundo que seja superior a isto que esta grande entidade oferece. E lhes digo que quando conhecerem verdadeiramente a paz e o amor que lhes trago, jamais encontrado no mundo algo semelhante a este manancial divino. Não há nada no mundo que se pareça com isto. Mas, como ela sugere, nós não queremos perder as coisas deste mundo, porque as coisas deste mundo são aquelas que nós conhecemos e as outras para nós são um mistério e nós não nos sentimos seguros. Mas aí, alguma coisa temos que dar para que esse passo nos seja revelado. Alguma coisa temos que dar. Pelo menos, temos que ter confiança naquilo que uma voz do alto nos diz. Se uma voz do alto nos fala, se entregue, se doe. E se nós não temos confiança nesta voz, se nós não temos a coragem de seguir esta voz, vamos ficar sempre nesta vida abissal. Porque isto é uma vida abissal. Isto é uma vida que é uma vida de um abismo, esta vida sobre a Terra. É como se estivéssemos numa vida abissal aqui. E nós não queremos renunciar a isto que faz parte desta vida abissal, porque não conhecemos que para nós é um mistério aquilo que nos está sendo oferecido, aquilo que nos está sendo dado. Veja que quando nos dizem que os prazos estão curtos, é porque essas coisas já nos foram ditas de todas as maneiras possíveis. Já nos foram ditas de todas as maneiras possíveis durante milênios. E nós ainda estamos aqui ouvindo estas coisas e sendo alertados que não cumprimos leis básicas. Leis básicas como aquelas que foram difundidas por Moisés, não? Enfim. Necessito de soldados com profunda e incansável oração. Porque o que é necessário agora é oração, porque não há mais o que dê jeito nisto. Não tem jeito mais esta situação que se criou. Então é preciso oração. Oração é a única coisa que pode resolver algo dentro deste quadro. Isto não está escrito numa língua desconhecida, isso está escrito com todas as letras que nós conhecemos. Necessito de soldados em profunda e incansável oração. Soldados de um exército pacificador que dissolvem, através do verbo, os conflitos do mundo. Porque a oração também é feita com o verbo, não? Se você faz oração, você está usando palavras, mas não são palavras como as outras. São palavras que têm alma. São palavras que têm alma e que são ligadas, são coligadas com a fonte dessas palavras. Então, são palavras vivas. E quando se pronuncia essas palavras, nós colocamos em movimento uma série de coisas que nós não temos ideia do que são, porque não conhecemos essas leis. Então necessito de soldados em profunda e incansável oração. Profunda quer dizer do coração. Oração que vem do coração, oração que vem do nosso interior,
não só da nossa boca, da nossa garganta, mas que vem do nosso interior mesmo. E que, quando chega nesta região da palavra, isso se traduz em palavras. E como essas palavras estão coligadas com o coração, essas palavras se tornam o verbo, se tornam a palavra viva, se tornam a palavra criativa. Então, cada oração destas bem conhecidas, tanto podem ser palavras mortas, palavras que você repete e que não tem o verbo atrás, como essas mesmas palavras podem conter o verbo, essas mesmas palavras podem ser criativas, mas aí depende de onde você está tirando essas palavras. Se você está tirando da sua memória humana, porque decorou as orações, ou porque lê as orações, ou se você está tirando esta palavra do teu coração. Você está tirando as palavras daqui de dentro. Então elas se transformam no verbo. E aí elas são criativas, elas criam, não? E é dessas palavras pronunciadas, é dessas palavras em ação, é que o planeta precisa neste momento. E que a humanidade adormecida também precisa. Porque a maior parte de nós está adormecido, está dormindo, e se alguns emitem esta palavra, se alguns emitem este verbo concentrado, este verbo não mecânico, mas este verbo criativo, esta palavra vai fazer um trabalho, esta palavra vai fazer uma obra, esta palavra vai despertar aqueles que estão dormindo. E como diz Maria em outros comunicados, estas palavras vão retirar almas que estão em situações muito mais infernais e muito mais purificativas do que as nossas almas, em certas dimensões e em certos planos deste mesmo universo ou deste mesmo planeta. Então, necessito de soldados em profunda e incansável oração. Soldados são aqueles que estão disponíveis. São aqueles que estão disponíveis para qualquer coisa. Eles são chamados e vão. Isso são soldados. Seríamos nós. Necessito de soldados em profunda e incansável oração. Soldados de um exército pacificador que dissolvem através do verbo os conflitos do mundo. As coisas que estão criadas neste mundo só podem ser dissolvidas pela oração neste momento. Essa oração que nós conhecemos são orações para nós. Agora, em outros níveis, isso só pode ser dissolvido por oração da hierarquia planetária, ou da hierarquia universal, ou da hierarquia cósmica, segundo o grau de necessidade. Então, aquilo que corresponde à nossa oração, eles também têm. Eles têm a oração deles. E as hierarquias universais e as hierarquias cósmicas têm outras orações, que provavelmente não são como palavras como as nossas, mas são verdadeiros impulsos, não é, que vêm das suas essências. Então, purifiquem hoje, em minha presença, os conflitos do seu mundo interior, para que através do meu amor maternal eu possa limpar suas almas e seus corações, preparando-os assim para uma nova missão de paz sobre a Terra. Então aqui ela está nos chamando para nos purificarmos no nosso interior primeiro. Então temos que fazer esse trabalho no nosso interior e contamos com ela, porque ela, se você chamar, se abrir a porta, ela vem e resolve, não? Mas precisa que a gente colabore, precisa que a gente dê a permissão para que ela faça isto. E dar a permissão significa abrir a porta. Abrir a porta e não ter medo. Não ter medo de ser outro. Porque o que somos nós que não podemos ser? Que valor tem isso que somos? Senão um valor em potencial. E se não entregamos todos esses valores que não existem no mundo real. Esses valores terrestres não servem para nada no mundo superior. Não existe nenhum valor neste mundo terrestre que sirva para alguma coisa numa vida superior. Então não temos nada, absolutamente nada a perder. Estamos perdendo tempo, estamos perdendo oportunidade, porque isto tudo
tem um movimento cíclico, isto tudo tem prazos para que seja resolvido. Purifiquem hoje, em minha presença, os conflitos do seu mundo interior, para que através do meu amor maternal eu possa limpar suas almas e seus corações. Purificar, limpar os conflitos, é você aceitar as coisas como são. Os conflitos começam quando as coisas estão e você não quer ver, ou você gostaria que fosse diferente. As coisas são como são. As coisas não podem ser de outro jeito neste momento. As coisas são como são. Eu estou na situação em que estou. Hoje está esta situação aqui, não pode ser outra, é esta que está aqui. Então eu estou numa situação e é esta é a situação. E eu tenho que aceitar isto. Eu não tenho que ter nenhuma reserva quanto a isso. Não tenho que ter nenhuma ilusão a respeito disso. Eu tenho que aceitar a situação, que é esta que eu sou e nesta em que eu estou, para poder haver algum trabalho. Porque sem essa aceitação, sem essa total abertura para a situação que for, sem isso não pode haver paz, não pode haver ausência de conflito. E no conflito e na falta de paz, nada de real se pode construir. Purifiquem hoje, em minha presença, os conflitos do seu mundo interior, para que através do meu amor maternal eu possa limpar suas almas e seus corações, preparando-os assim para uma nova missão de paz sobre a Terra. Então, existe uma falta de paz sobre a Terra que caberia a nós, humanidade, transformar. E depois que nós aprendermos a transformar esse tipo de coisa da Terra, para que haja uma certa paz, então aí vai nos ter dada missões outras de paz sobre a Terra. Aqui entram aquelas leis do infinito, porque para o infinito a paz na Terra não é paz. Para o infinito, paz é outra coisa. Mas nós precisamos primeiro implantar a paz na Terra, implantar a paz em nossos corações, para depois estarmos em condições, não é, de entrarmos como soldados, como colaboradores de outra paz, de uma nova missão de paz sobre a Terra. E ela diz: sigam adiante. Sigam adiante quer dizer, ouçam de novo. E ouçam, mas não só ouçam, assimilem e sejam, e aí vão adiante. Vão adiante porque cada passo vai ser um passo. E a uma certa altura, como ela dizia no começo, não é? Vocês descobrirão os mistérios que guarda o universo. Que o universo guarda muitas outras coisas para nós sabermos, para nós compreendermos e para nós sermos. Nós deveríamos começar a uma certa altura estudar esses 33 compromissos com a Irmandade Branca. São 33 compromissos que nós ficamos nas nossas partilhas, nas nossas reuniões, irmos estudando um por um. Tanto nestas partilhas, como nas partilhas de Frei Arthur, ou como nas próximas da própria Madre Shimani, porque são 33 compromissos e cada um deles tem força e tem condições de mexer em muitas coisas no nosso interior. E como nós precisamos mexer um pouco no nosso interior, precisamos sacudir um pouco para que algo se mova ali, para que aquilo que está lá dentro possa se mover, possa surgir. Então, esse estudo poderá ser muito importante para nós. Muito bem. Muito obrigado a todos, então.